Vou começar aqui respondendo uma dúvida que veio do pessoal do online. Nossa colega Bruna Paz perguntou aqui uma dúvida sobre os múltiplos, né? Professor, fiquei com uma dúvida na parte de múltiplos. Por exemplo, 3 é múltiplo de 3, porque 3 vezes 1 é igual a 3? Exatamente isso, Bruna, olha só. Pegando aqui a tabuada do 3, né? Quem são os múltiplos do 3, né? O 0 é múltiplo do 3, por quê? Porque 3 vezes 0 é 0. O 3 é múltiplo do 3, por quê? Porque 3 vezes 1 é 3. O 6 é múltiplo do 3, por quê? Porque 3 vezes 2 é 6, certo? Então, quando é múltiplo, é quando eu tenho um número natural que multiplica pelo número dado e você vai encontrar um resultado. Isso é múltiplo. E a sua dúvida, eu acho que... não sei se era nesse sentido a pergunta, mas o que eu entendi é assim... Todo número vai ser múltiplo dele mesmo, sempre, né? Todo número é múltiplo dele mesmo, porque ele vezes 1 vai dar ele mesmo, sempre, tá? Então isso é fato, todo número é múltiplo dele mesmo. Mandar um abraço aqui e agradecer o pessoal que está assistindo com a gente. Pedro Henrique está acompanhando aqui, falou que ia tomar um chá preto com limão. Que beleza, hein? No intervalo isso rola bem. Carmen Gomes, obrigado por acompanhar. A Nájila Ellen está sempre junto com a gente aqui. O Ezequiel Gruber perguntou aqui para mim se eu vou falar sobre matemática financeira. Sobre matemática financeira, primeiro, hoje não, né? Mas no nosso curso a gente vai falar sobre juros simples e juros compostos, que são os 2 tópicos de edital da PM do Paraná, né? Lembrando que esse curso aqui é da PM do Paraná, tá? Sobre matemática financeira de um modo geral, aí, só quando a gente tiver... um edital de bancárias, né, que aí cobra um pouco mais de financeira, tá? Raquel Silva, um abraço pra ti. Raquel, eu preciso perguntar, você falou um negócio aqui, cara, que eu fiquei curioso agora. Você foi minha aluna em algum lugar? Você disse assim, quando acaba o quadro ele usa as paredes. É verdade, eu já fiz isso, mas já faz tempo. Também não diz quanto tempo faz, se você foi minha aluna, não posta aqui não, tá? Senão eu vou ficar com vergonha. Tiago Rodrigues, um abraço para você, Tiago. A Tanice Miranda, será que sai edital esse ano, Magno Malta? PM Paraná deve sair esse ano sim, e não deve demorar muito, tá? A ideia aí é que a gente espera logo agora para o começo do segundo semestre. Pedro Henrique, Altevírus, boa Pedro, bora lá, né? Estudar mais um pouquinho. Deixa eu ver quem mais está aqui. Karen Artigas, um abraço, Karen. Alguém perguntou aqui das minhas redes sociais. Gente, é assim, ó. Eu vou estar respondendo sempre que possível nas redes sociais, tá? Assim, para ter certeza mesmo, né, aqueles que eu garanto a resposta são aqueles que mandam pelo saque do Focus, né? Porque são os nossos alunos. Mas eu estou sempre nas redes sociais e aí, como a gente faz lives no Facebook direto, geralmente estou respondendo dúvidas por lá, tá? Mas se tiver dúvida aí, pode mandar aqui pra gente que a gente responde também. Demora um pouquinho às vezes, porque a fila é grande, mas ela anda, tá? Vinícius Costa, boa noite, grande Vinícius. Bora lá estudar mais um pouquinho. Quem mais está aqui? Daiana Cristina. Bora lá soltar likes. Isso mesmo, Daiana. Manda esse povo soltar like aí pra mim, que esse negócio é positivo, tá? Vamos voltar para nossa aula. O pessoal está aí acompanhando, mas o que a gente precisa mesmo é estudar, né? A gente estava falando antes do intervalo dos primos e dos compostos, né? Então a gente viu que, à exceção do 0 e do 1, que não são nem primos e nem compostos, os outros números naturais ou são primos ou são compostos, beleza? A gente estava falando um pouquinho que o número é chamado de composto porque tem uma composição de primos para ele, né? E aí a gente entra num dos cálculos importantes da matemática dentro dos números compostos, que é, se o número é composto, então ele pode ser decomposto em fatores primos. A gente fez a experiência aqui, ó. Por exemplo, o 4 é composto. Se ele é composto, ele pode ser decomposto em fatores primos, 2 vezes 2. Agora, pega, por exemplo, página 4 do seu material, decomposição em fatores primos. Ele fala assim, ó, vamos decompor o número 72 em fatores primos. Não dá para você ficar testando com quem é que vai dar certo. Então, para isso, a gente tem uma técnica. A gente chama de decomposição em fatores. Decomposição em fatores primos.
A decomposição em si, a gente não usa. Agora, para editais que tem problema de mínimo múltiplo comum, você tem que saber fazer decomposição em fatores primos, tá? A gente vai aprender isso também. E, como a gente tem operações com frações, para a gente resolver algum múltiplo comum, e aí eu preciso trabalhar a decomposição em fatores primos, tá? Então, vamos pegar aí o primeiro exemplo que ele pediu, porque não tem regra, aqui é técnica só, tá? O primeiro exemplo ali, né? Vamos decompor o número 72 em fatores primos. Como é que a gente faz a decomposição para não ter que ficar adivinhando quais são os números bonitinhos que vão dar a composição dele, tá? Então, pegue aí comigo, primeiro exemplo, o número 72. Como é que eu vou fazer a decomposição do 72? Isso é muito fácil, olha só. Você arma o que a gente chama de algoritmo da decomposição. Você escreve o número e coloca uma barrinha do lado dele. Você vai lembrar disso aqui, tá? Todo mundo gostava de fazer isso aqui na escola. O que você faz? Você tem que ter os primos em mente. E segue os primos na ordem. Primeiro primo é o 2. Você vem aqui e pergunta, o 72 dá para dividir por 2? Sim ou não? Se a resposta for sim, você coloca o 2 aqui do lado e divide. Quanto que é 72 dividido por 2? 36. O resultado você põe aqui embaixo. Simples assim, tá? 72 dá para dividir por 2? Dá. Então, divide, resultado 36. Repete a pergunta. Não sai do 2, continua no 2 até não poder mais. 36 ainda dá para dividir por 2? Se a resposta é sim, você coloca o 2 aqui do lado e divide. 36 por 2, 18. 18 dá para dividir por 2 ainda? Sim, então divide por 2. 18 dividido por 2 é 9. 9 dá para dividir por 2 ainda? Como você não trocou a ordem, você veio com o 2 até onde deu. Se agora não dá mais por 2, então nunca mais vai dar por 2. Pode ficar tranquilo, você não precisa voltar para o 2, tá? Você só não pode misturar a ordem. Então, começa pelo primeiro primo, você vai começar sempre pelo 2, tá? Começa pelo 2 e usa ele até não dar mais. Não deu mais por 2, nunca mais vai dar por 2. O que você faz agora? Pula para o próximo primo, que é o 3. Perguntei, 9 dá para dividir por 2? Não dá. Dá para dividir por 3? Sim, então coloca o 3 ali e divide. 9 dividido por 3? 3. Repete a pergunta. 3 dá para dividir por 3? 3 dividido por 3 é 1. Quando você chegou no 1, você terminou a decomposição do número em fatores primos. Quem é a decomposição do número? É o que aparece aqui, ó. Se você multiplicar esses números, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3, você tem exatamente o número 72, ó. 72 é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. Pode tirar a prova. Geralmente, de trás para frente, é só mais fácil de fazer a conta, tá? 3 vezes 3, 9, vezes 2, 18, vezes 2, 36, vezes 2, 72. Então, se um número não é primo, eu posso decompor ele e encontrar os seus fatores primos. Entendido? Porque se ele não é primo, ele é composto. Se ele é composto, ele pode ser decomposto. Beleza? A decomposição, geralmente a gente escreve na forma de potência, tá? O normal não é escrever assim. Você escreve assim, ó. 72 é a mesma coisa aqui. Quantas vezes o 2 está multiplicando por ele mesmo? 3 vezes. Então, isso é 2 elevado a 3. Vezes... Quantas vezes o 3 está multiplicando ele por ele mesmo? 2 vezes. Então, isso é 3 elevado a 2. Então, 72 é o mesmo que 2 ao cubo vezes 3 ao quadrado. Que também dá certo, ó. 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que dá 9. 8 vezes 9, 72. Entendido? Fácil decomposição, gente? Então, entenda uma coisa. As pessoas, elas não entendem que a matemática, ela é um conjunto de coisas fáceis. Que quando você tem que colocar em prática, você nunca coloca uma só de cada vez. Nunca você vai encontrar um exercício do tipo decomponha em fatores primos. Quer dizer, pode até encontrar, né? Prova de prefeitura para, sei lá, para assistente de pintor de meio fio. Que aí vai cobrar nível básico e aí vai trazer questões fáceis.
Mas pra gente que tá falando... Então o pessoal tava perguntando aqui, PM Paraná é nível superior? Não, PM Paraná é nível médio, né? E o pessoal falando assim, essa aula tá básica. De fato, ela é uma aula básica, porque a matemática se constrói de coisas básicas. Quando você vai resolver um exercício, você movimenta, né? Você coloca no movimento muitas coisas que você aprendeu. Nunca é uma coisa só. Mas todas elas, de pouquinho em pouquinho, são coisas fáceis. O problema é que você tem que colocar várias ao mesmo tempo. E a maior dificuldade é que a gente tem que saber interpretar problema, né? Sobre interpretação de problema a gente conversa uma outra hora, tá? Então, a decomposição é uma coisa fácil. Vamos ver mesmo? Segundo exemplo. Vamos decompor o número 6.000 em fatores primos. Só para treinar agora. Do mesmo jeito, gente. Mete os 6.000 lá e começa a perguntar. Dá para dividir por 2? Dá. Quanto que é 6.000 por 2? 3.000. 3.000 dá por 2? Dá também. 3.000 por 2, 1.500. 1.500 dá por 2? Dá também. 1.500 por 2 é 750. 750 dá por 2? Dá também. Olha lá. 700 por 2 não é 350? É ou não é? 50 por 2 não é 25? Então, 750 por 2 vai ser o 350 mais o 25. Ou seja, 375. Beleza? 375 dá por 2? Não, então o 2 morreu aqui. 375 dá por 3? Para. Critérios de divisibilidade. Por isso que eu falei, o 2, o 3, o 5, o 10 você tem que saber. O 3 você usa muito. Como é que você olha para o cara e fala assim, você dá para dividir por 3 ou você não dá para dividir por 3? É muito fácil, você só faz um testezinho assim, ó. Soma os algarismos do número. Se a soma dos algarismos der para dividir por 3, então o número também dá. Se a soma dos algarismos não dá para dividir por 3, então o número também não dá. Testa comigo, ó. Soma dos algarismos. 3 mais 7 mais 5. 3 mais 7, 10 mais 5, 15. 15 dá para dividir por 3? Dá. Então o 375 também dá. Pode fazer a conta que vai dar certo. Tá? Entendido isso? Sempre que você somar os algarismos e a soma der para dividir por 3, então o número também dá para dividir por 3. A conta aqui também fica fácil se você pensar separado. Gente, a conta cada um faz do seu jeito, tá? Eu só vou ensinar, sempre que eu lembrar aqui, algumas técnicas para você fazer mentalmente, ó. Você pode pensar no 300, você quer 375, certo? Pensa no 300. 300 por 3 dá 100, guarda, 100. 75 dividido por 3 dá 25. Você não tinha 100 guardado? Mais 25, 125. Também dava para fazer assim, né? 3 dividido por 3 dá 1. 7 dividido por 3 dá 2, sobra 1, fica 15. 15 por 3 dá 5, 125 do mesmo jeito. Beleza? 125 dá por 3 de novo? 5, 6, 7, 8. Some os algarismos. Soma 8. 8 dá por 3? Não dá. Então o 125 também não dá. Não importa o tamanho do número, tá, gente? Você pega o número que você quiser. Por exemplo, estamos vivendo o ano de 2017. Certo? 2017, dá para dividir por 3? 2 mais 0 mais 1 mais 7 dá 10, não é isso? 10 dá por 3? Não dá, então 2017 também não dá. Entendido o truquezinho do 3? Ótimo, então não dá mais por 3. Esgotei o 2, esgotei o 3. Quem é o próximo primo? Você não vai perguntar por 4. Você está decompondo em fatores primos. Então você só usa os primos. O próximo é o 5. Como é que eu sei se o número dá para dividir por 5 ou não? Quando ele terminar em 5 ou 0. Você olha para o final dele. Se o final for um 5 ou um 0, então ele dá para dividir por 5. 125 dá por 5? Sim, então faz a conta. 100 dividido por 5 não dá 20? 25 por 5 não dá 5? Então 125 por 5 vai dar 25. 25 dá por 5 de novo? Dá porque termina em 5, né? 25 por 5 fica 5. 5 dá por 5 de novo? Dá de novo. 5 por 5 fica 1. Qual é a decomposição do número 6.000? Né? O 6.000 é igual a quem?
2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, ou seja, 2 elevado a 4. Vezes 3, só uma vez, então você escreve só o 3. Ele está elevado a 1, só que esse 1 a gente nunca escreve, tá? Sempre que não tiver expoente é porque é um só, beleza? 5 vezes 5 vezes 5 é vezes 5 ao cubo, ou 5 elevado a 3. Essa é a decomposição em fatores primos do 6.000. Beleza? Entendido isso? Ótimo. Então agora, para a gente aprender o próximo tópico aí, mínimo múltiplo comum, depois máximo divisor comum, certo? Eu vou pedir para vocês a gentileza de a gente trabalhar com um exercício para isso. Deixa eu só escolher aqui qual eu quero, tá? Você vai pegar na página que eu não sei qual é o número, mas a gente estava na 4. Vamos lá. 4, 5, 6, 7, 8. Gente, não é comum, tá? Ficar sem numeração de página assim. É que eu esqueci mesmo hoje. Página 8, você está nos exercícios ali. Você vai falar comigo agora sobre o exercício de número 28. Então, eu vou apagar aqui. A gente vai matar duas coisas ao mesmo tempo. Uma interpretação de problema e aprender a resolver mínimo múltiplo comum. Sobre a interpretação de problemas, gente, presta atenção. Resolução de problemas na matemática é o maior desafio que a gente enfrenta no mundo dos concursos públicos. Porque hoje as nossas principais bancas, elas cobram a matemática na forma de problemas. Você dificilmente encontra... Geralmente é concurso de prefeitura. Concurso de prefeitura, ele vem com perguntas assim, ó. Quais são as raízes da equação x² menos 5x mais 6 igual a 0? Você vai lá, aplica um Bhaskara, acha a resposta certa, pronto, acabou. Certo? Ou então, como ele dá 5 alternativas, você só testa as alternativas, vê qual que dá certo, pronto, acabou também. Né? Mas, nos nossos concursos, em nível estadual e nível federal, quando a gente fala de TJ, PM, bancas, né? Federal do Paraná, COPS-UEL, FAFIPA, aí pega as maiores, FCC, Sesgran Rio, FGV, CESP, sempre a matemática ela vem dentro de um problema, porque o que a gente mais quer saber é a sua habilidade de pensar, de raciocinar, junto, é claro, com as habilidades matemáticas que você precisa ter. Matemática pela matemática, ela é só seletiva na maioria dos concursos públicos. Agora, a interpretação de problema mostra a sua capacidade de raciocínio. Então, isso você tem que ter. Resolver problema na matemática vai ser para você um parto a fórceps. Vai ser como você aprendeu a andar. Você lembra disso? Talvez não lembre, eu não lembro. Mas com certeza eu não desci do berço a primeira vez e saí caminhando como se eu fosse um caminhante já. Foi uma das coisas mais difíceis que eu aprendi na vida, foi aprender a caminhar. Pensa, eu estou aqui de pé, gente, equilibrado, em 2 pernas só. Você já pensou quanto isso é difícil para uma criança, para um bebê? Tanto que ele cai, ou para frente ou para trás. Para os lados, dificilmente, né? Mas para frente e para trás é um problema de equilíbrio esse. E quantos tombos a gente não levou? Não é mesmo? Resolver problema é assim. Primeiro, ninguém aprende a caminhar se não começar a caminhar. Então você só vai aprender a resolver problema se você começar a resolver problema. A primeira vez que você tentar resolver um problema, acredite, não vai dar certo. A chance de você errar a resposta é muito grande. A maioria dos seus concorrentes, e isso serve para os seus concorrentes, tá? A maioria deles vai falar assim, eu não quero mais saber de matemática. Ah, porque matemática é muito difícil. Ah, porque matemática não entra na minha cabeça. Cara, você tentou fazer um exercício. E porque um não deu certo, você desistiu. Não vai dar certo no primeiro, não vai dar certo no segundo, não vai dar certo no terceiro. No quarto, quem sabe? Mas isso depois que você aprendeu a fazer o primeiro, o segundo e o terceiro. Se você desistir do primeiro, como é que você chega no segundo? Tá, professor, então o que eu faço? Você tenta resolver. Você não conseguiu, você pede ajuda para o colega. Não conseguiu com o colega também não conseguiu, você pede ajuda para mim. Não conseguiu, vai para a internet, pesquisa, vê como é que faz, você tem que aprender o negócio. É assim que se aprende matemática. Não é uma coisa que você senta e estuda a teoria
e olha para responder. Questão teórica como administrativo, constitucional, me dá outra aí, ECA, que tem na PM, né? Estatuto da Criança e Adolescente. História, ler a historinha lá e esperar a pergunta para você ver o negócio que ele perguntou da historinha que você leu, né? Matemática não é assim. Você precisa sentar e, cara, acredita, enquanto a sua bunda não doer, mesmo na cadeirinha estofada, não tá bom. Você tem que botar os cotovelos em cima da mesa e tem que ser persistente. Sabe quando é que vai estar bom? Quando estiver saindo sangue do cotovelo, daí tá bom. Você tem que tentar fazer tanto exercício, que vai estar bom quando você estiver com calo nos dedos de tanto escrever. Vai estar bom quando você tiver que comprar a sua segunda borracha, porque a primeira você já apagou, gastou toda ela tentando fazer um exercício. Se não tiver persistência, não entra a matemática na sua cabeça. E entenda, não é a matemática o problema. Você precisa pegar modelos de resolução de problemas, tá? Eu vou te dar algumas dicas. Toda vez que eu te der uma dica, gente, presta atenção nisso aqui, ó. Toda vez que isso aqui acontecer, é esse tipo de problema. Você tem que estar ligado. Quando você encontrar um semelhante a esse, você sabe, opa, isso aqui o professor falou, isso aqui eu sei como é que resolve. Ele vai trocar a história, vai trocar os números, mas o problema, né, ele troca o envelope, mas a essência do problema é a mesma. Então, essas dicas, elas são mais importantes do que as técnicas propriamente ditas. A técnica é fácil, você aprende a decompor um número em fatores primos, é fácil. Agora, interpretar um problema, saber que é mínimo múltiplo comum e usar a decomposição. A interpretação é que é o difícil. E é aí que está, ou estão, as questões de matemática. Então, tem que aprender a resolver problemas. Como é que aprende isso? Persistência, pesquisando, pedindo ajuda, trocando ideias. E entenda, gente, hoje, em sala de aula, aqui ou no online, nós somos todos colegas. Eu gostaria muito de ser convidado por todos vocês para a formatura de vocês na PM. Vou ter que rejeitar o convite de todos, menos um, porque eu só posso aceitar de um. Né? Concordam comigo? Mas eu vou estar lá. E eu gostaria de ver todos lá, porque todos são colegas. A gente aprende juntos. Na hora de fazer a prova, na hora da prova é sua concentração, é cada um por si. Mas entenda, quanto mais você ensina, mais você aprende. Então aqui não é ouro que você não entrega para o inimigo. Pode dar para o colega a resolução, troca a ideia, ele vai aprender e você vai aprender ainda mais. Tá? Isso é segredo para resolver problemas. Agora, as técnicas aí, quando a gente estiver lendo um problema, eu vou estar ensinando para vocês, tá? Questão 28, você está junto comigo? Deixa eu ver se eu sinto vocês. Isso, muito... Nossa, gente, então mesmo. Para o pessoal de casa entender, é assim, ó. Quando eu falo, deixa eu ver se eu sinto vocês, quando a sala fica toda quietinha, de cabeça baixa, não tem ninguém prestando atenção no que eu estou falando. Todos eles ergueram a cabeça agora, sem exceção, pelo menos nos que eu olhei rapidamente, todos. Junto comigo, então. João toma um remédio A de 4 em 4 horas. Maria toma um remédio B de 5 em 5 horas. Pedro toma um remédio C de 7 em 7 horas. Ana toma... Vai se lascar com esses remédios todos, né? Ana toma um remédio D de 8 em 8 horas. Exatamente às 10 horas do dia 30 de março de 2015, essas 4 pessoas tomaram seus respectivos remédios. Exatamente às 10 horas de um determinado dia elas tomaram, todas juntas, ok? Se todas elas obedeceram rigorosamente às prescrições apresentadas, é correto afirmar que elas 4 tomarão seus remédios juntos, novamente, no mesmo dia e horário, em qual daquelas datas? Presta atenção, olha só. Olha a característica do problema. Você tem 4 pessoas que tomam os seus remédios em ciclos de tempos diferentes, não é isso? Uma toma de 4 em 4 horas, outra de 5 em 5, outra de 7 em 7, outra de 8 em 8. Perceba, são coisas que acontecem em ciclos, mas cada um no seu ciclo. Um ciclo diferente do outro. Presta atenção, vai associando. Se uma coisa vai de 5 em 5, é porque ela é, ou ela está na família dos múltiplos de 5. Se uma coisa vai de 6 em 6, é porque ela está nos múltiplos de 6. E assim sucessivamente. Então isso tem a ver com os múltiplos. Beleza? Agora, quando você tem ciclos diferentes, e aí ele diz assim para você, aconteceram juntas em um momento. Ele disse,
Exatamente das 10 horas da manhã do dia 30 de março de 2015, todas tomaram o seu remédio. Tomaram o remédio juntas, no mesmo instante de tempo. E aí ele vem e pergunta, quando é que vão tomar juntas de novo? Presta atenção, coisas que acontecem em ciclos diferentes. Aconteceram juntas em um momento, quando é que vão estar juntas de novo? Isso é um problema de mínimo múltiplo comum, sempre. Anota do ladinho, mínimo múltiplo comum. Vou dizer para você assim, ó, enquanto você vai anotando aí. Em um determinado país, existem eleições para 4 cargos públicos, presidente, governador, deputado e senador. A de governador acontece de 4 em 4, a de senador de 5 em 5, a de deputado em 7 em 7, a de presidente de 8 em 8. Se elas aconteceram juntas no ano de 2015, quando é que elas vão acontecer juntas de novo? Eu troquei a história, o problema é o mesmo. Em uma determinada cidade, lá na rodoviária, partem ônibus de 4 empresas diferentes. Empresa A de amor, B de baixinho, C de solidão e D de John Lennon. A empresa A parte ônibus de 4 em 4 horas, a B de 5 em 5, a C de 7 em 7 e a D de 8 em 8. Se elas partiram juntas exatamente às 10 horas da manhã do dia 30 de março de 2015, quando é que elas vão partir juntas novamente? É o mesmo problema, eu só troquei a história, certo? 4 pessoas correm numa pista de atletismo. Pode ser circular, pode ser oval, pode ser do jeito que você quiser, tá? Elas partiram juntas. A primeira pessoa, pessoa A, ela dá uma volta na pista de 4 em 4 minutos. A segunda pessoa de 5 em 5, a terceira de 7 em 7, a quarta, que sou eu, de 8 em 8, se aguentar. Se elas partiram juntas, quando é que elas vão se encontrar novamente todas as 4 juntas na linha de chegada? Mesmo tipo de problema, certo? Deu para entender o que é um problema de mínimo múltiplo comum? Coisas que acontecem em ciclos, com ciclos diferentes, cada uma no seu ciclo, que estão juntas em um momento e quando é que vão estar juntas novamente. Beleza? Cuida, porque a pergunta pode ser a próxima vez que vão estar juntas ou entre as próximas vezes que vão estar juntas, tá? Isso é um problema de mínimo múltiplo comum. Então a gente vai resolver aí a questão de número 24. Então, eu falei 28. Obrigado, gente. O que seria de mim sem vocês, né? Olha lá, questão 28, desculpem. Se o João é de 4 em 4, a Maria é de 5 em 5, o Pedro de 7 em 7, a Ana de 8 em 8, você tem os ciclos. Você pega os ciclos e calcula o mínimo múltiplo comum entre eles. Como é que faz mínimo múltiplo comum entre os números diferentes? Você escreve todos eles, separados por vírgula. 4, 5, 7 e 8, beleza? Coloca a barra da decomposição em fatores primos. O mínimo múltiplo comum a gente encontra fazendo a decomposição simultânea dos números. Você decompõe todos eles ao mesmo tempo. Fazendo o mesmo tipo de pergunta. Dá por 2, dá por 3, dá por 5, dá por 7, dá por 11, dá por 13, né? Pega os primos. Quando um deles der, você divide todos os que der. Se for só um,